Filipenses capítulo 4, verso 1. Vamos à palavra do Senhor esta noite? Aleluia! Diz assim: portanto, dessa forma, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, vocês são minha alegria e coroa. Estai assim firmes no Senhor, amados. Permaneçam firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com o Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre, repita assim comigo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Seja a vossa equidade, seja a vossa amabilidade, em outras traduções está assim, notória a todos os homens, perto está o Senhor. Olha, Paulo dizendo à igreja de Filipos, lá na igreja primitiva, que perto está o Senhor. Você está aí? Se ele já estava perto na época da igreja primitiva, será que ele não está perto hoje? Seguimos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será com... Aleluia! Glória a Deus! Presta atenção. Essa é uma das cartas em que Paulo mais fala sobre o tema de ser alegre, de ter a alegria disposta no coração, de ter o regozijo, em que ele realmente dá esse destaque para a igreja, ser uma igreja alegre, uma igreja que se regozije no Senhor. Sabe o que é interessante em tudo isso? É quando Paulo escreveu essa carta. Porque Paulo dá essa direção para a igreja de Filipos, está escrevendo essa carta, mas Paulo se encontra no pior momento da história da sua vida. Você está aí? Quando Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Filipos, ele está no final da sua vida. Ele está preso em Roma. É aquele momento em que ele ficou preso lá nas catacumbas, lá no porão de Roma, lá realmente num local horrível, num lugar de escuridão, num lugar onde que as pessoas perdidas ficavam. Era esse local que Paulo estava. Quem já assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo? É esse o nome do filme? Eu nem lembro se é esse. É esse, né? Exatamente esse o ponto da carta. Ele gira em torno desse momento. O filme se passa na prisão de Paulo em Roma. Quando ele está lá preso, lá nas catacumbas, quando ele está preso lá nos porões de Roma, está no final da sua vida, num dos momentos mais difíceis e piores da sua vida, ao qual qualquer cristão poderia dizer assim: Senhor, me abandonaste? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Preguei o teu evangelho a todas as nações, preguei o teu evangelho a todas as cidades, eu fui quem iniciou o teu evangelho em todos os lugares, e eu fui parar aqui nesse lugar? Se fosse você, no lugar de Paulo, como é que você escreveria uma carta para a igreja de Filipos? Como que você direcionaria a igreja olhando a sua própria condição? Mas é aí que está a circunstância. Paulo, ele tomou uma decisão de não olhar mais para si mesmo, de não olhar mais para a sua vida, de não olhar mais para a sua condição. Ele disse:
né? Olha, morrer para mim é lucro, viver é... Paulo disse isso. Paulo chegou no momento da sua vida que ele entendeu que a sua vida era tão preciosa para os irmãos que a sua condição não tinha mais fato de existência, que não importava o local onde ele estivesse, mas que enquanto houvesse vida, enquanto houvesse o fôlego de vida nele, ele continuaria levando paz, alegria ao coração de todos aqueles que precisam de Cristo. Não se importou com a condição atual, não olhou para quê? Porque ele estava em prisão. Não olhou para a condição que ele estava vivendo naquele momento, mesmo em meio ao cárcere, mesmo em meio à prisão. Ele escreve uma carta à igreja de Filipos, que no mínimo é muito interessante. Você está aí? E o interessante é que, olhando para os nossos dias atuais, quantos de nós perdemos facilmente essa alegria, perdemos facilmente esse regozijo por uma certa dificuldade, uma certa expectação de dificuldade a qual vivemos na nossa vida nos dias atuais. Por algumas coisas pequenas que às vezes passamos, e nós já perdemos a alegria, já perdemos a vontade de viver, nos permitimos ficar abalados com a circunstância e não deixar mais os olhos voltados para Cristo. O como está fácil se abalar, o como está fácil se desesperar, o como está fácil viver uma vida deprimida. Ao qual um dos maiores males dos dias atuais é a depressão. Por quê? Porque mesmo sendo cristãos, nós não temos nos dias atuais olhado para Cristo. Nós temos olhado para nós. E o que Cristo pode fazer por nós. Não é o que nós podemos fazer por Cristo. Esse é o evangelho que temos vivido atualmente. Esse, infelizmente, é o evangelho que tem sido pregado nos dias atuais. Um evangelho, sabe... Está vindo umas palavras difíceis da minha mente, estou tentando recusar elas para falar elas, porque nem eu sei a resposta do que ela serve. Mas está vindo umas coisas meio estranhas aqui. Sabe, um evangelho que realmente não muda. Um evangelho que não transforma, um evangelho que não traz uma concepção de alegria plena dentro de si. Sempre há um motivo para pensar em desistir, sempre há um motivo para... Quantas pessoas já disseram para você, pelo menos para mim muitas, agora permita-se a pensar. Quantas pessoas vieram para você, não vale a pena ir para a igreja. Não acontece nada, minha vida continua a mesma. O que eu vou fazer lá? É só balela do pastor que ele está falando. Nada muda em minha vida, nada muda em meu coração. Claro, não vai mudar mesmo, porque eu estou muito mais preocupado comigo do que com o que Cristo fez por mim. E não vai existir mudança nenhuma em minha vida enquanto eu somente me preocupar comigo. Mas o dia em que eu deixar Cristo governar, Cristo tomar posse, Cristo tomar decisão, a minha vida será transformada. Por quê? Porque não importa mais o que eu vivo, importa o que Cristo é em mim. Você está aí? Ao ponto de chegar a dizer o que Paulo disse. Veja, passamos por momentos tão simples hoje, é um ano que estamos passando por uma pandemia, ao qual estamos tendo que ficar, alguns, outros mais, outros menos, enclausurados dentro de casa. E tem aumentado muito os casos de depressão por causa disso. Ao ponto de que grandes empresas, eu trabalho com tecnologia, então a gente tem envolvido muito isso, porque o nosso ambiente de trabalho é possível, e eles preferem, hoje, atualmente, você trabalhar em casa. Porque você dá os mesmos resultados, às vezes até mais trabalhando em casa.
Mas o que eles estão vendo agora? Estão vendo que esse período enclausurado dentro de casa tem gerado muitas pessoas depressivas. E algumas empresas gigantescas, como a própria Google, está fazendo os seus funcionários voltarem para a empresa, para que eles possam sair de casa. Por quê? Porque ninguém foi gerado pelo Senhor para viver isolado. O Senhor nos gerou, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou para viver em comunidade. Para andarmos na comunhão dos santos, para suportar uns aos outros, para verdadeiramente amar uns aos outros, para ver as dificuldades uns dos outros, para que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo haver na nossa vida. Como assim, pastor? O sentimento de entrega, o sentimento de amor, o sentimento de desejo pela vida dos outros, como foi no de Paulo. Ele está ali, enclausurado, está no cárcere, mas a coisa que ele fala é, olha, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, é um pedido mais do que pedido, rogar, amém? É algo que você pede com uma clemência, né? Eu rogo a vocês que vocês olhem por Evódia e Sintique, porque são minhas companheiras. Elas ajudaram muito o meu trabalho no Evangelho. Olha aí a importância das mulheres no trabalho. Você é importante sim, mulher, no trabalho. Você é importante sim no Evangelho. O Senhor quer te usar sim. Assim como o Senhor usou várias mulheres, desde a época de Paulo. Ele só não colocou as mulheres por cabeça. Mas as mulheres podem e devem contribuir na obra do Senhor. Você está aí? Então olha, ele fazendo um pedido a esse companheiro que ele não destaca o nome, que não diz o nome. Mas ele diz assim, olha, eu peço a você que vocês olhem por ela, que vocês cuidem dela, porque o nome delas estão no livro da vida. Ou seja, elas têm feito a vontade do Senhor nesta terra, porque o livro da vida é para aqueles que vão alcançar o reino. Está pegando? O Senhor nos chama a viver isso nesses dias. Alimentar a nossa vida, alimentar a nossa casa, alimentar os nossos dias com a alegria do Senhor. Com o regozijo do Senhor, que tudo que façamos, que vamos fazer, que vamos continuar fazendo, e que queremos desejar fazer, seja sempre com a alegria, o regozijo no Senhor. Veja, nós não estamos aqui para mostrar cara pintada para ninguém, para mostrar um sorriso falso para as pessoas, se o nosso coração não está com a alegria de Cristo verdadeira. Em primeiro lugar, nós precisamos pôr em nosso coração a fé que está no Senhor, de que Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, e mesmo que eu ande pelos vales da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele é o meu pastor. E eu sigo em frente, e essa é a alegria que eu permaneço e começo a viver todos os dias, mesmo em meio às dificuldades que eu vou passar e eu vou viver, porque por muitas dificuldades nós vamos passar. É por muito esforço que nós vamos alcançar o reino. O desejo de estar, de querer, de continuar a viver na obra do Senhor. Você está aí? Então ele vai dizer ali, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. E ele repete de novo e diz, alegrem-se. É interessante que ele começa a exortar aqui. Ele dá 4 exortações bem cruciais para a nossa vida cristã. Por quê? Porque é uma grande dificuldade que temos, não só naqueles dias. Veja, aqueles dias já tinha dificuldade. Hoje, nós temos muita dificuldade também. Que dificuldade é essa? De nos alegrarmos no Senhor. Nós nos alegramos somente quando coisas boas acontecem. E aí damos glória a Deus porque as coisas boas acontecem. Vamos para a rede social, mostrar o que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos para a rede social, esbanjar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. As coisas boas que têm acontecido. Mas as dificuldades, nós temos nos desesperado. Nós temos nos ficado depressivos, nós temos nos angustiado, nós temos, em muitos casos, desistidos do Senhor. Só que Cristo foi muito claro, que as dificuldades permaneceriam e viriam sobre as nossas vidas,
que precisávamos continuar firmes. E o que Paulo está dizendo à igreja de Filipe não é nada mais diferente do que isso. Ele está dizendo ali, olha, vocês precisam se alegrar, vocês precisam estar regozijantes todo o tempo no Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque havia dias de dificuldade. Se Paulo, que era um dos maiores apregoadores das boas notícias de salvação, estava preso, estava encarcerado lá nas catacumbas de Roma, imagina o resto da igreja se fosse pega. Lembrando, se você assistiu o filme que faz muita parte da realidade, foi um dos filmes mais realistas da condição bíblica que eu já vi. Esse filme de Paulo. Foi um dos filmes mais que buscou a realidade dos fatos bíblicos. Se você lembrar, não é para amedrontar, mas é para dizer que Paulo estava escrevendo uma carta em tempos em que a igreja, os cristãos, estavam sendo queimados em praça pública. Só porque diziam que eram cristãos. Só por esse fato, eles estavam sendo queimados em praça pública. Então Paulo está escrevendo uma carta exortando eles para permanecerem firmes, para serem alegres, para continuarem firmes, porque o Senhor está perto. Ele vai dizer. Amados, e quero dizer para você que eu vi isso, e não tem coisa pior nessa vida do que ter medo da morte. Quando a morte começa a bater as portas, e mesmo sendo cristão, você se desesperar porque você vai morrer. Eu quero dizer para você que não existe nada pior do que isso, não existe uma doença pior do que o medo de morrer. Quando você não entende que essa vida é passageira, quando você não entende que essa vida é um propósito específico para ela, e que você foi criado e gerado para viver a eternidade com o Senhor, a morte te vem, o medo te vem, e você consegue não cumprir o propósito, você cumpre nada na sua vida, você vive com medo e nada acontece na sua vida. Isso é horrível. E era isso que esse povo estava vivendo. Era isso que essa igreja e as igrejas desse dia estavam vivendo. Elas estavam vivendo com medo. Por quê? Porque só o fato de botar o pé na rua e alguém disser, é cristão, eles eram apedrejados e queimados em praça pública. Então Paulo está ali exortando da permanência, de estar firme, de ser alegre, de continuar se alegrando, porque o Senhor está perto. Você está aí? E ele vai seguir falando ali, que a vossa equidade seja notória a todos os homens. E essa equidade aqui, ela tem um sentido de moderação, que vocês sejam moderados, que vocês sejam amáveis, que vocês falem palavras amáveis, que vocês tenham tudo isso no seu coração, que vocês permaneçam nisso, que vocês não tenham medo, que vocês sigam firmes, porque o Senhor está perto, Ele está vindo. Ele vai nos buscar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos levar para perto dEle. E essa vida não é mais preciosa. Preciosa é a vida a qual nós temos com Ele lá. Você está pegando? E ele segue na exortação falando ali. Não estejam inquietos por coisa alguma, não fiquem inquietos, mas as vossas petições, o que você tem de pedidos, que isso comece a ser conhecido diante de Deus, com as suas orações, súplicas, com ação de graças. Sejam gratos, orando em todo o tempo. O grande problema sempre foi do mundo e, consequentemente, da igreja também, a ansiedade. Sempre foi. Jesus falou isso. Em Mateus capítulo 6, rapidinho, vira lá. Olha lá o que ele diz lá. Capítulo 6, verso 25. Eu acho que é esse. Isso. Mateus capítulo 6, verso 25, amém? Olha lá. Por isso vos digo, quem é que está dizendo isso? Jesus.
Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha ali, Jesus já estava dizendo para não andarmos ansiosos com coisa alguma, porque esse é um grande mal da humanidade. Na carta de 1 Pedro, Pedro vai falar isso novamente lá no capítulo 5. Para não andarmos ansiosos em coisa alguma. Por quê? Porque tudo aquilo que não está no seu controle, você não tem capacidade de mudar, você precisa crer que o Senhor é o teu pastor e Ele cuida de você. Você precisa ter na sua mente que Deus nunca perdeu o controle de nada. Que Ele continua no controle de toda a situação. De que Ele continua comandando os céus e a terra, de que Ele continua no comando de todas as coisas, que mesmo que Ele entregou a terra aos homens, Ele não perdeu o controle. Você está aí? Mas o que acontece? O que acontece é que nós nos deixamos se mover pela ansiedade, muitas delas por besteiras, por coisas que desejamos, por coisas que queremos, e por não conseguirmos alcançar, ficamos ansiosos, tentando alcançar, tentando buscar, coisas pífias, sabe, coisas mínimas, mas que fazem o nosso coração se mover para aquilo, que enquanto não alcançar aquilo, enquanto não desejar ter, enquanto não conseguir ter aquilo, aquilo parece que se tornou o nosso Deus. E aí quando conseguimos, acontece uma alimentação do ego. E esse ego, ele se alimenta, só que ele não consegue se alimentar por completo. Ele agora começa a desejar outras coisas. Quando não conseguimos, o nosso ego se entristece a tal ponto de sermos cheirados numa depressão. Por quê? Porque não conseguimos almejar aquilo que queríamos. E temos vivido uma vida assim, de consumismo, de querer tudo na hora, de querer alcançar tudo agora, de tomar posse das coisas agora. Não aprendemos a esperar no Senhor, não sabemos aguardar, não sabemos esperar, não sabemos enxergar o tempo de Deus em nossas vidas. Você está aí? Então ele vai dizer ali, olha, alegrem-se. Não deixe que as coisas possam desanimar você. Orem o tempo todo, permaneçam em oração, estejam em oração, porque o Senhor está com vocês. E o interessante é que ele vai chegar falando ali no certo em diante, e a paz de Deus, olha ali, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só que interessante, a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento, porque essa paz que vem de Deus não é a paz que é pregada nas televisões nos dias atuais. Não é a paz da pombrinha branca, não é a paz da bandeira branca, não é essa paz que é a paz de Deus. A paz de Deus excede todo esse entendimento, sabe por quê? Porque mesmo em meio à guerra, eu permaneço em paz, porque o Senhor está comigo. Eu não perco a paz. Por quê? Porque as coisas se cumprem segundo a vontade de Deus. Sabe o que é interessante? Estudando a história bíblica, estudando a história das guerras, os evangelistas, que hoje nós conhecemos como evangelistas pela parte da Bíblia, já existiam no Antigo Testamento. Por quê? Porque o povo ia para a guerra. E ficava só as mulheres e as crianças em casa. Amém? E de tanto em tanto tempo, vinha um homem da guerra para dar notícias da guerra. E ele era o evangelista, por quê? Porque o evangelho é boas notícias. Isso quer dizer o evangelho. Então lá vem o evangelista, lá vem aquele que vem trazendo as boas notícias da guerra. Você está aí? Então esse homem vinha da guerra para trazer as notícias da guerra. Aí as mulheres perguntavam, como vai a guerra? E sabe o que ele respondia? A guerra vai em paz. Por quê? Porque ela vai em conformidade com aquilo que foi proposto para acontecer. Essa é a paz de Deus. É a paz que você não tem por como explicar. Você está passando por circunstâncias difíceis, está passando em meio a uma pandemia, você está passando por riscos de morte na sua vida.
Você está passando por todas as circunstâncias difíceis na sua vida, mas você está lá em paz, na alegria, permanecendo firme, em oração, em súplicas, com ação de graças, porque o Senhor está contigo. E você se alegra porque Ele está perto. E você não desiste, você não desanima, você vai, continua levando a sua vida, levando o Evangelho adiante, indo de casa em casa a pregoar as boas notícias de salvação. Nada te para, nada te faz retroceder, porque Ele está contigo e Ele está perto de voltar e você quer ser encontrado fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Essa é a paz que realmente excede todo o entendimento, que não há explicação, mas você simplesmente diz, eu tenho paz em minha vida. Você deita a cabeça no travesseiro e você dorme. Não é que você não tem mais problemas, não é que você não tem mais circunstâncias difíceis, não é que as dificuldades acabaram, mas a paz de Deus está com você. E está pegando? Aí no verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, parem de pensar coisas ruins. Parem de colocar coisas ruins na mente de vocês. Se fosse nos dias atuais, sabe o que ele iria dizer? Irmãos, desliguem as televisões dos canais da televisão aberta. Porque só passa coisa ruim. Se fosse nos dias atuais, Paulo estaria dizendo isso. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Irmãos, comecem a meditar em coisas excelentes. Comecem a meditar na palavra que tem poder para trazer restauração para você, que tem poder para alimentar a sua fé, que tem poder para trazer vida em você. Comece a meditar nela. Pare de olhar para as coisas ruins, parem de ser negacionistas, parem de ser só olhar as coisas erradas, comece a olhar a palavra, comece a olhar a vida que o Senhor deu para você viver. É isso que Paulo está dizendo. Largue essas coisas e comece a viver para o Senhor. Quer ver um exemplo? Largue as coisas que você está fazendo nas quartas e quintas-feiras e vá para a célula, porque lá está a palavra que tem poder para restaurar a sua vida. Largue tudo o que você está fazendo e venha nas sextas-feiras estudar com a escola de maturidade. Por quê? Porque aqui você vai escutar a palavra que tem poder para transformar o seu coração e alimentar a sua fé. É isso que Paulo está dizendo. Envolva-se com as coisas do Senhor, medite nas coisas do Senhor, porque isso é algo que pode trazer poder e transformar a sua vida para melhor. Porque mesmo que você ande em dificuldades, a sua fé não será abalada. Você não terá medo, você não terá anseios, você não será mais uma pessoa ansiosa, porque você está alimentado com aquilo que pode transformar a sua vida verdadeiramente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Medite em coisas que tragam excelência para a sua vida. Libere a palavra que tem poder para a sua vida. Largue, pare de olhar para as coisas que não tem. O que adianta você olhar para as quantidades de mortes da pandemia? Isso vai alimentar o que a sua vida? Por que você não olha a quantidade de pessoas que já foram recuperadas? Porque é muito maior. Pastor, e as pessoas que morreram, infelizmente aconteceu. Só que vai morrer mais pessoas, não só da pandemia, de qualquer outra coisa. A vida está aí para ser posta e para se morrer. Precisamos continuar vivendo. Agora eu decido levar a minha vida de uma forma melhor ou não. Como assim? Alimentando a minha fé todos os dias, com a palavra que tem poder para restaurar a minha vida. Tudo o que eu alimento a minha mente, é por isso que eu vou acabar vivendo. Você sabia disso? O que você tem alimentado a sua vida é por isso que você vai viver. Ficar trancafiado em casa, assistindo principalmente os canais de televisão abertos, indo para a internet ver notícias ruins,
vai fazer de você uma pessoa que não vai olhar para o Senhor. Você vai ter medo de tudo. Você vai ter medo de botar o pé na rua. Por quê? Porque pode acontecer com você. Sim, pode. Como aconteceu comigo, como aconteceu com a minha casa. Pode acontecer. A questão é a resposta que eu vou dar para isso em minha vida. Isso mostra a verdade de Cristo em mim ou não. E Paulo está exortando justamente eles a viverem isso. A demonstrarem Cristo. A viverem cada dia como se fosse o último da vida deles. E que Cristo fosse fiel e verdadeiro com a vida deles, verdadeiramente. E que Ele se mostrasse, se revelasse. Por isso que Paulo está exortando eles aqui em 4 circunstâncias bem simples. Alegrem-se sempre no Senhor. Sejam moderados. Orem todo o tempo. E por último, meditem em coisas que podem trazer benefício para a sua vida. E não tem nada melhor do que a palavra de Deus para meditarmos na nossa vida. Não existe nada mais impactante do que a própria palavra para a nossa vida. Olha, se não fosse ela, eu não sei mais o que seria da minha vida. Mas é ela que tem alimentado a minha vida todos os dias. É ela que tem me alimentado todas as vezes que eu penso em desistir, que vem querer esmorecer a minha fé. É ela que eu alimento e me dá a garantia, confiança para valer mais um dia de vida. É só ela que consegue isso. Queremos falar palavras positivas, palavras bonitas para as pessoas. Queremos falar palavras que possam confortar o coração das pessoas. Eu quero dizer para você, essas palavras são bonitas, alimentam o ego, mas não traz mudança de vida para ninguém. O que traz a mudança de vida é a palavra viva. É a palavra do Senhor, é a palavra de Cristo. E isso vai restaurar todos os cativos. E Ele tem poder para restaurar a sua vida. Veja, amanhã nós vamos iniciar um projeto. Nós já iniciamos. Amanhã nós vamos dar o segundo passo de um projeto. Que só está sendo vivo e verdadeiro nesses dias, porque estamos alimentando a nossa fé e a nossa palavra viva no Senhor. Porque ir de casa em casa, fazer com que a obra seja viva e verdadeira nessas casas, trazendo poder, trazendo restauração, trazendo confirmação do Senhor para aquela casa, é só quem está alimentado no Senhor. Porque senão, a gente vai e volta pior do que a casa está. Por quê? Porque nós olhamos para a circunstância e nos movemos pela circunstância. É isso mesmo. A pandemia está matando todo mundo. A pandemia está fazendo isso. Os dias atuais está todo mundo perdendo o emprego. Porque esse governo é genocida. Porque não sei o que lá. E assim vai. E vai culpando todo mundo. E vai culpando todo mundo. E vai fazendo isso. Vai matando mais pessoas. Só que Cristo mora em nós. Cristo fez habitação em nós para gerarmos vida nas pessoas. Para trazermos vida. Mesmo que eu venha a falecer, mesmo que eu venha a padecer, eu estou aqui para gerar vidas. Se um grão de trigo não cair em terra, ele não tem como gerar outras vidas. Ele não tem como gerar outros trigos. Essa é a forma que nós estamos vivendo. Essa é a forma a qual continuamos vivendo. E não é diferente de Paulo e dos seus dias. Não é um evangelho mentiroso, não é um evangelho que não sai de nenhum lugar e vai para nenhum lugar. É o evangelho de Cristo que tem poder, mesmo em meio a qualquer dificuldade, Ele traz restauração. E é isso que estamos vivendo e queremos continuar vivendo. Saindo das nossas casas, saindo dos nossos lares, vindo para cá nos domingos, vindo para cá em todos os dias que temos alguma coisa para fazer juntos como igreja, sendo corpo, sendo participantes ativos da obra do Senhor. Eu anuncio o evangelho e nada vai prevalecer sobre a vida de ninguém. Mesmo que venha acontecer algo sobre a minha vida, eu permaneço em firme, porque o Senhor está comigo.
Mais dificuldades do que esse povo viveu, meus irmãos, nós não estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma abundância de coisas boas nesses dias, mesmo em meio às dificuldades. Nós podemos falar aqui com o microfone. Eles tinham que andar escondidos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender as circunstâncias da palavra. E que ela já tinha vivacidade nesses dias, ela é a mesma hoje para os nossos corações. Ela continua restaurando, ela continua libertando, ela continua fazendo a obra, ela continua manifestando graça e poder nos dias atuais. Como, pastor, quando eu me coloco à disposição e digo assim: Senhor, eis-me aqui, faz de mim a tua vontade. Não deixe o evangelho esmorecer na sua vida, não deixe o evangelho morrer na sua vida. Não deixe esse mundo entrar no seu coração e esse mundo que jaz do maligno acabar e arrasar com a sua vida. Porque o Senhor tem muito mais para você. O Senhor tem muito mais para a sua casa. O Senhor tem muito mais para alimentar a sua vida. O Senhor tem muito mais para te entregar do que o diabo para te tirar. A questão é se você está preparado para receber tudo que o Senhor tem para você. Você precisa se colocar à disposição dele. Se coloque de pé em nome de Jesus.